Graça e paz. Queria conversar com você um pouquinho sobre a insensatez humana e a cegueira espiritual. Queridos, é tão interessante como nós temos uma facilidade de nos justificarmos para podermos pecarmos, né? Nós temos sempre em quem colocar a culpa do nosso erro. Como se Deus não fosse um justo juiz e não visse todas as coisas. E nós somos muito capazes de fazermos o errado com o álibi de dizer, não, mas eu só fiz isso porque fulano fez isso também. Você já parou para pensar nisso? Observa bem. Um homem, ele cai no adultério. E aí ele, para se justificar, ele diz para a sociedade, para aqueles que o questionam, diz assim, não, mas eu só fiz isso porque a minha esposa era uma mulher difícil, era uma mulher muito complicada e eu não suportei mais. Ou seja, ele não tem coragem de dizer, não, eu fui fraco nessa área, eu não vigiei, eu não me policiei e nossas lutas já estavam grandes, estava desgastado nosso relacionamento e eu, ao invés de orar para Deus libertar a minha esposa, não, eu também caí do outro lado. Então nós achamos mais fácil nos justificarmos, não assumirmos que erramos, mas dizermos que só fizemos porque o outro fez isso e fez aquilo. Diante de Deus nós não vamos poder nos justificarmos, né? Muito sério tudo isso. E eu estava a meditar e Deus, filha, fala com os meus filhos, para eles abrirem o seu entendimento, porque a cegueira espiritual causa insensatez, e isso é insensatez. E como que nós podemos combater tudo isso? Da palavra de Deus no nosso dia a dia. É o único meio de nós não pagarmos olho por olho, dente por dente. E o mais interessante é que a sociedade apoia, né? Até dentro das igrejas nós fazemos isso. Muitos estão dentro das igrejas, querido, mas não têm buscado viver uma vida de santidade. Tem vivido ainda olho por olho, dente por dente. Eu acho mais interessante é que nós somos capazes de continuar no erro e nos justificando. Já aquele que caiu, aquele que caiu nessa área da prática sexual ilícita, ele é condenado pela sociedade, ele é condenado pelo povo, pelos seus, as esposas, ou seja, aquele que caiu fica condenado. E o que eu mais acho interessante é que nós somos capazes de bater a sentença do que caiu e não percebemos que estamos nos posicionando como juízes sem sermos juízes. Ou seja, será que o pecado de eu não perdoar o meu irmão que caiu, o pecado que eu estou cometendo de não entender a fraqueza do meu irmão que caiu, será que meu pecado de decidir não perdoar e antes arrumar minhas malas, vou-me embora, você me traiu, será que eu estou sendo santa? Será que eu estou praticando a justiça de Deus fazendo uma atitude dessa? Ou vice-versa, né? Também muitos homens também acontece também das mulheres caírem e não perdoam, não querem dar uma chance, porque nós julgamos e não queremos entender que o outro foi fraco, que foi uma fraqueza, que caiu naquela área. E aí nós também continuamos nessa nuvem de pecados. Ele pecou desse lado caindo e eu peco desse lado, não perdoando, não entendendo a fraqueza do outro, justificando, buscando a minha própria razão para pecar também. Então, queridos, o homem está numa decadência espiritual muito grande. Porque para Deus o meu pecado de não perdoar a fraqueza do meu irmão, o meu pecado de não suportar a limitação do meu irmão, a minha fraqueza de não conseguir entender que o meu irmão caiu e que se ele se arrependeu, quem sou eu para condená-lo? Esse meu pecado não é menor do que a queda do irmão. Tudo é pecado para Deus. Diante de Deus nós não vamos ter justificativa, meus irmãos. Então é por isso que as famílias têm sofrido, é por isso que eu falo para famílias, porque eu também um dia já pensei assim, mas Deus mudou meus pensamentos lendo a Bíblia Sagrada. Deus mudou meus pensamentos examinando as Escrituras. E eu percebo que é um remédio que cura essa ferida da alma, que dá certo. Que todo aquele que se achega a Deus, ele tem a sua mente, o seu entendimento aberto para sair da posição de juiz e passar para a posição de servo. Queridos,
É muito interessante nós, seres humanos, como que quando os olhos espirituais estão fechados, nós ficamos tão cegos e agimos com tanta insensatez. Eu acho tão interessante que nós falamos que isso é pecado, aquilo é pecado, não pode fazer isso, mas nem entendemos o porquê que é pecado. Por exemplo, a prática homossexual é pecado? Não é porque nós condenamos, é porque a Bíblia fala que é, mas tem um porquê. Sabe por quê? É porque o sexo, o casamento, é quando encaixa, é quando casa. E o sexo é um encontro de órgãos sexuais. E os homossexuais, não dá para encaixar os órgãos sexuais deles. Por isso eles precisam usar o aparelho excretor, que não é um órgão sexual, é um órgão excretor. A única função dele é para expelir os nossos dejetos que não servem mais para o nosso organismo. Isso que Deus não permite, porque é para nos livrar do mal, é para nos livrar de todo o mal que nós mesmos buscamos, né? Porque vai causar doenças. Mas muitas vezes nós, sendo cristãos, dizemos que é pecado essa prática, mas praticamos nos nossos casamentos. Talvez você diga, mas isso não existe, isso é besteira, mas não é, queridos. Precisamos entender o que é o ato sexual. As pessoas fazem um absurdo com o ato sexual, como se fosse um pecado. Deus não iria criar isso para nós se fosse pecado. É santo a sexualidade. É de Deus. Eu nunca falo sobre esse assunto, mas hoje Deus me tocou para falar. Porque as pessoas profanam o que Deus fez. O diabo, ele quer manchar as coisas boas que Deus deixou para nós. Então, Deus criou o homem e a mulher com órgãos sexuais diferentes, distintos. E só existem esses dois órgãos sexuais, o do homem e o da mulher. A outra parte que as pessoas fizeram como um órgão sexual não é um órgão sexual. Por isso que se torna um pecado, uma abominação a Deus. Porque ali é um aparelho excretor. Órgão sexual e reprodutor é o masculino e o feminino. Então não tem como ser relação sexual se não é um encontro de dois órgãos sexuais. Então, queridos, o resto é coisa que o inimigo coloca na mente do homem para satisfazer seus belos prazeres. E nós ficamos no erro por não estudar, por não pensarmos, por não meditarmos. É tempo de nós sairmos do erro e buscarmos viver a verdade, a justiça de Deus. Busquem conhecimentos para que nós não erremos, porque Jesus diz que nós erramos porque não conhecemos a palavra de Deus. Então é perfeito, o sexo é de Deus, o sexo é para a família, para o casal. Fora do casamento é pecado. É contra a lei de Deus. Não ficou quadrada a palavra, não ficou antiquada, continua moderna, continua atualíssima e continua sendo aplicada em todas as gerações, para todas as classes. Cabe a nós escolhermos andarmos no caminho da bênção ou na maldição. Eu e você temos livre-arbítrio para escolhermos. Amém? Então, você decide o que quer para a sua vida. Se você quiser abandonar as coisas maus, as coisas que desagradam a Deus, você abandona para agradar a Deus. Mas se você quiser continuar nos seus belos prazeres, nas suas paixões pecaminosas, também você tem total liberdade para isso. Os homens inventam e querem criar seus próprios prazeres. Por isso que Jesus fala, a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 1, que nos entregou aos nossos prazeres, aos nossos belos prazeres. É por isso nós também sofreremos as concupiscências das nossas paixões, as nossas escolhas, né? Então eu falo que é pecado para um fazer, mas eu acabo fazendo também. Nos comportamos muito rápidos como juízes, nós rapidamente queremos dar a sentença do outro, mas nós temos que entender que todos nós estamos na mesma condição, de miseráveis pecadores, de homens e mulheres que estão correndo para o abismo e não têm percebido. Tempos difíceis e nós continuamos nas nossas práticas errôneas, sendo juízes sem misericórdia, homens amantes de si mesmos, como diz em 1 Timóteo capítulo 3, homens que buscam seus próprios interesses, dizem-se ser amigos de Deus, mas as suas obras não mostram isso.
Então nós estamos realmente num momento de caos espiritual. Temos agido com tanta insensatez. Não temos entendido o plano de Deus para nós. Temos praticado toda sorte de mal. Mas estamos com capa de homens de Deus, mulheres de Deus. Não todos, não todos. Tem muitos que são homens de Deus, muitos que são mulheres de Deus, mas uma maioria de nós estamos no engano. Precisamos que Deus abra nossos olhos espirituais para que nós possamos ver. Precisamos buscar viver essa justiça de Deus, onde nós não condenamos o outro, mas entendemos a sua fraqueza e pegamos na sua mão e diga: venha, vamos vencer, vamos lutar, você vai vencer. Você não se culpe por isso, porque você tem jeito para você. Mas não, hoje as famílias por tudo se separam, não tem misericórdia, não querem pegar na mão, dizer vamos lutar juntos, começamos aqui juntos, vamos terminar juntos. Então, queridos, está faltando nas famílias temor de Deus, está faltando nos lares unidade, está faltando menos julgamentos e mais misericórdias. Jesus disse, quero que entendas o que significa misericórdia. Então, Jesus não quer os nossos sacrifícios, não quer as nossas religiosidades. Às vezes nós estamos na igreja, mas não estamos em Cristo. Não está fazendo diferença nenhuma na nossa vida. Precisamos não mais de uma religião, mas precisamos viver o cristianismo puro na sua totalidade, na sua essência. Então, queridos, essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para compartilhar com você. Lute pela sua casa, pela sua família, lute pelo evangelho, porque nesses últimos dias nós não temos para onde correr, para onde iremos nós, se só Deus tem palavras de vida eterna. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que Deus te dê discernimento espiritual, abra teus olhos espirituais para enxergar aonde precisa voltar atrás e recomeçar e ser mudado na minha e na tua vida, em nome de Jesus.